Capítulo 7. Distúrbios de adoração ao dinheiro. Esses são distúrbios que dão ao dinheiro uma importância desproporcional. Ganhá-lo, poupá-lo, gastá-lo. Eles compartilham uma linha comum no fato de que todos nascem de preceitos que equiparam o dinheiro à segurança, ao valor próprio e ou à felicidade. Para revisitar a metáfora do conto de fadas, eles podem ser vistos como os preceitos da fada madrinha. Pense na fada madrinha da História da Cinderela. Com uma varinha nas mãos, ela transformou uma abóbora em uma carruagem luxuosa, e trapos em um esplêndido vestido de festa. Esses preceitos tratam o dinheiro como algo tão mágico, especial e transformador quanto a varinha. Eles estão enraizados no conceito principal de que, apesar dos nossos comportamentos pessoais, nossas dívidas ou limitações, com o mover da varinha, uma pilha de dinheiro vai aparecer e resolver todos os problemas. É uma compreensão infantil a respeito do dinheiro, que é revestido de fantástico poder em vez de ser encarado como uma ferramenta que pode ser bem ou mal usada. Porque assim como a carruagem e o vestido da Cinderela, que, à meia-noite voltaram a ser abóbora e trapos, o senso de segurança que obtemos do dinheiro é transitório e também ilusório. Quando nos concentramos somente no dinheiro como uma solução e convencemos a nós mesmos que mais dinheiro fará as coisas melhores, tudo o que estamos fazendo é mascarar ou esconder temporariamente nossos problemas. Sally, ao final de cada mês, minha mãe, meus irmãos e eu íamos ao escritório de meu pai para buscar o cheque do pagamento. Ele sempre tinha biscoitos e chocolates e podíamos comer quantos quiséssemos. As pessoas que trabalhavam ali eram sempre receptivas. E eu me lembro de me sentir feliz e segura. Acho que tinha relação com a felicidade e a segurança que minha mãe sentia naquele dia. Aquele era o dia em que ela tinha que ter o dinheiro para planejar para o próximo mês. Embora, segundo ela, nunca houvesse o suficiente, ela sempre disse que precisava realizar milagres para alimentar uma família de 6 pessoas com aquele dinheiro. Aquele dia era sempre motivo de celebração. Mais tarde, durante a minha adolescência, meu pai perdeu o emprego. Ele continuou a nos dizer que daria um jeito, que não deveríamos nos preocupar. Eu acreditava nele, mas ainda me preocupava. Com certeza, as coisas continuaram bem no que se refere à escola, à alimentação e à casa. Entretanto, tínhamos momentos de grande estresse, momentos em que faltava dinheiro e, em seguida, tempos de abundância. Foi durante esses anos que minha mãe nos abandonou emocionalmente. Meu pai começou a ser infiel e ela ficou muito preocupada com isso. Nossa família começou a desmoronar. Meu pai tornou-se muito distante. Ele tinha ataques de cólera que pareciam surgir do nada e era como se vivêssemos com um monstro em casa. Havia uma tensão constante. Quando minha avó morreu, mamãe herdou seu dinheiro e seus pertences. Até então minha mãe nunca havia possuído dinheiro suficiente para agir por conta própria. Ela sempre havia sido economicamente dependente de meu pai e, embora o relacionamento tivesse se deteriorado, ela precisava ficar. Quando recebeu seu próprio dinheiro, construiu a própria casa e viveu de forma independente, fazendo suas próprias escolhas sobre como usar seu dinheiro, e parecia bastante segura. Ela ainda vive ali. Um acontecimento financeiro repentino como receber uma herança significativa permitiu da mãe de Sally sair de um casamento infeliz e ganhar independência financeira. Sally também vivenciou os dias de pagamento de seu pai quando toda a família estava feliz. Não surpreende que o cérebro animal de Sally concluiria que mais dinheiro faz as coisas melhores. Na vida adulta, aquela fantasia a manteve esperando inconscientemente para ser salva por um fluxo repentino de dinheiro da maneira como havia acontecido com sua mãe. Às vezes ainda desejo que alguém me salve para que eu possa parar de me preocupar, diz ela. Mas os contos de fadas nunca se tornam realidade. A história de Sally demonstra como o dinheiro pode facilmente tornar-se conectado à felicidade em nossa mente, embora as pesquisas mostrem que isso não acontece. Esse preceito financeiro, sem a devida atenção, pode criar uma vida de acumulação, de excesso de trabalho e, ou, acima de tudo, uma busca obstinada pelo dinheiro e ou por pessoas que o possuam. Preceitos financeiros comuns de adoração ao dinheiro. Mais dinheiro ou bens me farão mais feliz.
Não se deve confiar em ninguém no que se refere a dinheiro. Nunca terei dinheiro suficiente. Dinheiro traz dinheiro. Ter segurança é chato. A vida é curta, e viva um pouco. Alguém tem de ganhar e pode ser que seja eu. Se eu continuar tentando, meu dia vai chegar. Eu tenho muita sorte, sou um vencedor. Tenho que trabalhar muito para garantir que tenha dinheiro. Se eu não trabalhar muito, vão pensar que sou preguiçoso. Meu senso de valor é igual ao meu valor financeiro. Nunca serei capaz de pagar pelas coisas que realmente quero na vida. Não há problemas em esconder do meu parceiro informações sobre o dinheiro. Gastar com alguém é como se demonstra amor. Em 21 de março de 1947, a polícia da cidade de Nova York recebeu uma denúncia de um corpo no número 2078 da 5ª Avenida com a 128th Street. O endereço já era conhecido da polícia e dos vizinhos como a residência dos eremitas do Harlem. Os irmãos idosos Homer e Langley Collier. A família Collier havia se mudado para uma mansão de 4 andares em 1909, quando o Harlem era um bairro empreendedor para a classe alta branca. Homer trabalhou como advogado. Durante pouco tempo Langley se apresentava como pianista concertista, mas nenhum deles passava muito tempo no mundo exterior. Após a morte de seus pais e com a transformação do bairro à sua volta, os irmãos continuaram na casa, lentamente, preenchendo todos os 4 andares com tranqueiras de todos os tipos. As pilhas de lixo estavam cheias de armadilhas explosivas elaboradas, algumas armadas com pedaços de concreto e vidros com urina e fezes, para afastar os intrusos. Homer estava cego e acamado há anos, Langley o medicava com centenas de laranjas para restaurar sua visão e guardava pilhas de jornais para que Homer pudesse se atualizar quando esse grande dia chegasse. Na maioria das noites, Langley se aventurava a sair vestido em trapos, arrastando uma caixa puxada por uma corda, à procura de novos tesouros para carregar para casa. As crianças da vizinhança o chamavam de Homem-Fantasma. Os oficiais que atenderam o chamado bateram na porta e não tiveram resposta. Finalmente, fizeram um buraco na pesada porta de madeira. Sentimentos, ondas de vapores podres de coisas antigas e emboloradas. A polícia deparou-se com uma parede sólida de lixo acumulado durante décadas, cavaletes destruídos, frigideiras rachadas, guarda-chuvas amassados e bicicletas enferrujadas, carrinhos de bebê quebrados e árvores de Natal esmagadas. Candelabros lascados e brinquedos despedaçados. O corpo de Homer foi encontrado em sua cama, mas não havia sinal de Langley. Uma equipe de profissionais de empresas de mudanças foi contratada para retirar as toneladas de entulho. Eles encontraram, entre outras coisas, vários pianos e um automóvel desmontado por inteiro. Ao desfazerem devagar as pilhas, os trabalhadores observaram um odor especialmente desagradável entre os outros aromas. 16 dias depois do corpo de seu irmão ter sido encontrado, o de Langley foi achado, sob uma pilha de jornais. Aparentemente, vítima de uma avalanche. A mansão Collier foi demolida logo depois de hoje. Um pequeno parque ocupa o local. Mas o legado dos irmãos continua. Quando os bombeiros de Nova York recebem um chamado para um apartamento bagunçado e cheio de lixo, eles se referem ao chamado como chamado para um Collier. Acumulação compulsiva. O reino animal nos dá muitas metáforas para a acumulação praticada pelos seres humanos, incluindo armazenando como um esquilo. Mas os esquilos geralmente se esquecem de onde os tesouros estão enterrados e nós, pelo menos, conseguimos desse acordo mais árvores frutíferas. A acumulação dos humanos tem poucos benefícios assim. A acumulação compulsiva é outro exemplo de um comportamento que de outra forma é positivo, economizar, levado a extremos prejudiciais. É bom poupar, no entanto também é necessário gastar. É bom ter um rolo extra de papel higiênico à mão, mas não uma pilha que vá até o teto. O comportamento de acumular compulsivamente pode assumir várias formas. Para alguns é suficiente apenas acumular dinheiro, outros têm uma compulsão para acumular objetos, muitas vezes vários bizarros. Alguns acumuladores compulsivos são gastadores ou compradores
Compulsivos, mas a diferença principal é que é o acúmulo de estoque e não o ato de comprar ou gastar é que trazem ao acumulador segurança, salvação e alívio da ansiedade. Não importa quão inúteis os objetos pareçam aos outros, os acumuladores compulsivos são apegados emocionalmente às suas posses. Sejam elas revistas, notas de $100 ou estatuetas do Mickey Mouse. Ficam ansiosos e aflitos com a ideia de se livrarem delas. Se você conhece um acumulador, talvez saiba como é difícil fazê-los jogar algo fora, ou dá-lo a alguém. Mesmo que a acumulação descontrolada de lixo traga constrangimento e vergonha uma vez que eles estão cientes de sua ansiedade e os comportamentos de acumulação são irracionais, os objetos acumulados tornam-se substitutos para o amor, afeição ou o que quer que falte na vida de uma pessoa. É por isso que os acumuladores sentem um apego irracional às suas posses. Para ele, não são apenas coisas. Elas têm um sentido emocional. Os acumuladores podem proteger suas posses criando pilhas secretas, escondidas da família, ou podem impedir que qualquer pessoa entre em sua casa para ver e julgar a bagunça. Eles também sentem um tipo de responsabilidade em relação aos seus objetos, crendo que o simples fato de jogar coisas fora seria um ato de traição. Na casa de um acumulador, a desordem interfere nas ações simples da vida diária. Em seu extremo, acumular torna-a casa perigosa e pouco prática, camas e cadeiras inacessíveis, passagens bloqueadas e pisos totalmente cobertos. É difícil apontar uma causa específica para a compulsão em acumular objetos. Há alguma evidência de que seja um componente genético, e pode ser um sintoma do transtorno de uma personalidade obsessivo-compulsiva. Entre as pessoas que vemos em nosso consultório, os acumuladores em geral têm uma história de escassez, abandono ou traição na infância, ou a combinação de fatores. Por exemplo, o comportamento do acumulador é comum em filhos de criação que vêm de situações de extrema privação. Nós trabalhamos com muitas crianças adotadas ou de criação que escondiam comida em seu quarto, apesar de terem acesso ilimitado a geladeiras e despensas abastecidas. Suas primeiras experiências lhes ensinaram que nunca havia o suficiente para comer, por isso elas desenvolveram ansiedades relacionadas à falta de comida, ou a ficarem com fome, ansiedades que persistiram mesmo quando não eram mais preocupações racionais. Certa criança tinha mais do que uma compulsão para acumular. Ela roubou mais de 12 celulares de amigos e familiares e os escondeu em seu quarto. Muitos telefones estavam quebrados e nenhum deles estava ativado, eram inúteis para ele como telefones, mas em sua mente, no entanto, eram extremamente importantes. Lembra-se de Bridget, sobre quem falamos na introdução? Abandonada por sua mãe, ela foi adotada por uma família amorosa, porém instável. Quando criança, demonstrava o comportamento clássico do acumulador. Bridget, quando criança, escondia dinheiro em vários lugares do meu quarto. Se eu ganhasse dinheiro como presente de Natal ou aniversário, era sempre uma quantia muito pequena e eu a escondia. Eu me tornei muito avarenta ao lidar com dinheiro. Ao mesmo tempo, comecei a suspeitar das pessoas que o tinham. Meus pais sempre criticavam pessoas que tinham dinheiro. Eles concluíam que aquelas pessoas o haviam recebido por meio ilícitos. Faziam comentários do tipo: eles podem agir daquela maneira porque têm dinheiro. Ou, a única razão pela qual você quer ser amiga daquela pessoa é porque eles têm dinheiro e você não. Bridget superou o comportamento acumulador da infância, como muitas outras crianças. Mas, mesmo sem se sentir compelida a manter uma pilha de moedas escondidas, o relacionamento emocional com o dinheiro continuou problemático. Ela associava o dinheiro tanto à segurança quanto à vergonha. Como os distúrbios financeiros em geral, o comportamento acumulador pode ser desencadeado por eventos muito menos dramáticos do que o abandono dos pais. Lewis teve uma educação privilegiada, no entanto ele geralmente se sentia distante de seus pais. Quando criança, aprendeu que poderia conectar-se com eles por meio de seu interesse por coleções. Como adulto, essa reconfortante associação emocional com os objetos persistiu. As coleções de Lewis superaram as de seus pais, a ponto de amigos e familiares brincarem com ele sobre o assunto. Colecionava tudo: arte, escultura, pias e espelhos antigos, panelas usadas, bengalas, jornais, tudo
Lewis, mamãe e papai colecionavam objetos. Levavam-me com eles ao campo ou a lojas de antiguidade e eu era um menino bastante indisciplinado, por isso fizeram com que eu colecionasse pequenos vidros de mostarda que eram vendidos por alguns centavos. Aquilo me faria ter algo para procurar na loja e me manteria ocupado e longe de problemas. Quando adulto, sempre achei relaxante colecionar objetos. Era uma boa maneira de diminuir o estresse. Por isso levei as coleções a um nível fora do normal. Acho que esse comportamento deve-se ao fato de meu pai ser também um tipo de acumulador. Durante a Segunda Grande Guerra, havia itens difíceis de serem encontrados, como açúcar ou abacaxi em conserva. Coisas assim. Durante toda a minha vida, meu pai sempre comprou no atacado papel higiênico, enlatados e esse tipo de coisas. Ele nunca falava sobre escassez. Seu comportamento era aceito, embora outras pessoas na família rissem desses hábitos na sua ausência. Assim como minha família ria de mim. Acho que aprendi com ele alguns desses comportamentos. Embora o próprio Lewis não tivesse vivido os anos tumultuados e economicamente tensos do colapso econômico e da escassez da guerra, ele ainda estava influenciado por aqueles tempos, uma vez que observava e imitava o comportamento de seu pai. Como discutimos no capítulo 4, as experiências econômicas da infância formam os hábitos financeiros aos quais nos apegamos na vida adulta. A Grande Depressão e a escassez da guerra que se seguiram criaram muitos acumuladores compulsivos, pessoas que lavavam e guardavam papel alumínio, escondiam notas de $100 em latas de café por toda a casa e desconfiavam das instituições financeiras e as evitaram durante décadas. Nossa esperança é que a situação financeira atual não acabe por criar outra geração, ou mais, de acumuladores compulsivos, correndo riscos irracionais. Apostar em cavalos ou jogar roleta é correr riscos pela diversão, e, nos parâmetros da razão, não há nada errado com isso. Mas, quando o risco torna-se excessivo, pode ser muito prejudicial. Aqui definimos como excessivo colocar o bem-estar financeiro de alguém sob risco desnecessário na busca de ganhos maiores, porém improváveis, como colocar o dinheiro do aluguel ou do fundo para a educação de seu filho na corrida de cavalos ou na mão de um apostador. Mas há muitas outras formas de correr um risco exagerado além do que convencionamos chamar de jogo. Tentar controlar o mercado de ações com investimento diário é uma delas, outra é investir em esquemas de alto risco para dobrar o seu dinheiro. Também existem maneiras menos óbvias de correr riscos desnecessários com seu dinheiro e com seu bem-estar financeiro. Você pode fazer cheques de valores altos antes que o dinheiro para cobri-los esteja no banco, ou pode gastar um bônus ou aumento de salário antes de recebê-los de fato. Esses também são tipos de jogo, por meio dos quais você pode se colocar em uma situação difícil, se, por alguma razão imprevista, o dinheiro que lhe devem, o bônus ou aumento prometidos não se concretizarem. Seja na mesa de jogo ou no shopping center, é incrivelmente arriscado gastar o dinheiro que você não tem em mãos e ponto final. As pessoas são propensas a correr riscos excessivos por muitas razões. Algumas tentam compensar o tempo perdido ou as perdas anteriores. Outros arriscam mais do que é prudente logo após um lance de sorte, superestimando as chances de que a boa fortuna persista. Ironicamente, correr riscos também pode ser o resultado de um raciocínio pessimista e fatalista. Eu talvez vá perder tudo o que tenho, então por que não arriscar tudo? Muitos outros usam o risco excessivo como automedicação para reduzir os sentimentos de vazio, depressão ou ansiedade. A descarga de adrenalina que recebem nessa experiência os ajuda a sentir energizados, conectados e completos por algum tempo. Você deve se lembrar de que no capítulo 2 falamos sobre como o cérebro tende a ver padrões ou conexões onde elas não existem, o que nos faz superestimar o impacto de nossas ações sobre um evento ou resultado em particular. Muitos dos que correm riscos excessivos levam isso ao extremo, interpretando uma grande vitória como prova de sua habilidade ou esperteza, e não pelo que é sorte. Como resultado, continuarão a correr um risco depois do outro, crendo que são mais espertos que o mercado ou que têm o necessário para vencer todas as probabilidades. Esses arriscadores superconfiantes têm certeza de que estão certos, de que seu próximo investimento será aquele que dará certo. Muitos têm uma história que adoram contar sobre um conhecido que arriscou
tudo e tirou a sorte grande. Eles são caçadores de sensações e estão viciados na emoção da busca, empolgados com o próximo esquema. Essa não é a única motivação da busca pelo risco excessivo, mas é uma das mais comuns. De certo, representou grande parte do que guiava o comportamento de Stuart. Stuart, embora minha mãe dissesse, o dinheiro não nasce em árvores. Para mim, durante a adolescência, ele nascia. Na época papai estava ganhando bem e eu não precisava viver no mundo real financeiramente falando. Papai quitou um carro que eu não tinha condições de pagar e que não deveria ter comprado. Quando eu estava na faculdade, mamãe me enviava cestas básicas que incluíam notas de $100. Portanto, emocionalmente, a montanha-russa financeira que minha família vivia não me parecia ser grande coisa naquela época. Da faculdade, fui direto para Wall Street e ganhei 1 tonelada de dinheiro. Quando minha empresa fundiu-se com outra, recebi um cheque alto. Como analista de ações ganhei ainda mais dinheiro. Todo esse dinheiro se foi agora, como resultado de investimentos ruins de elevada alavancagem. Sem perceber, eu repetia a experiência de meu pai. Como adulto, até há pouco, eu ainda vivia os argumentos de meus pais. Eu dizia, sei que parece ruim, mas vamos conseguir, pode apostar. E minha mulher dizia, não, nós não vamos conseguir. Por favor, chega de riscos. Eu a ignorava e simplesmente fazia mais investimentos. Talvez o mais limitante e destrutivo desses preceitos tenha sido que o dinheiro vem fácil se você for mais esperto que o outro cara. Isso me deixava super confiante. Eu acreditava que sabia como tudo funcionava. Achava que, olhando adiante, veria a curva da estrada antes que o outro cara percebesse. Eu estava muito, muito errado, mas ainda não sabia disso. Embora a família vivesse em circunstâncias modestas quando ele era criança, Stuart foi protegido da realidade financeira até mais tarde, após seu pai tornar-se muito bem-sucedido. Ao imitar o impulso de seu pai, Stuart ficou super confiante, atribuindo seus sucessos unicamente à sua própria habilidade em vez de considerar a longa alta do mercado. Muitos estudos sobre economia comportamental demonstram que essa é uma reação comum, e que os investidores superconfiantes fazem mais movimentações do que seus companheiros mais controlados e realistas, o que pode criar a ilusão de que estão ganhando do mercado. Mas, na realidade, essa volatilidade tende a reduzir seus lucros a longo prazo. Jogo patológico. O jogo patológico é o risco excessivo associado a um exagero que leva a um extremo especialmente destrutivo. Para os jogadores patológicos, o jogo torna-se uma droga viciante. Jogam para se sentir melhor ou escapar dos problemas e, assim como um alcoólatra que precisa de mais e mais álcool para embriagar-se, eles precisam apostar mais e mais dinheiro para que o jogo continue excitante. Em geral, eles escondem de outras pessoas o fato de jogarem e podem se envolver em atos ilegais para ajudar a patrocinar seu jogo. Pelo menos 5% da população experimentam problemas com os jogos em algum momento da vida, e até 2% tornam-se jogadores patológicos. As pesquisas mostram que uma história de trauma e sintomas de estresse pós-traumático é um forte sinal da presença do jogo patológico e que o tratamento do trauma pode resultar em uma redução significativa no comportamento do jogo patológico. Os flapointes financeiros relatados pelos jogadores com os quais trabalhamos incluem de maneira típica a primeira vez que presenciaram ou experimentaram a emoção da vitória. Na maioria das vezes, começa com pequenos golpes de sorte, embora eles não os encarem dessa forma, que estão convencidos de que possuem alguma capacidade inata de derrotar o sistema. Ficam viciados nesse sentimento de sucesso, que também lhes traz um alívio emocional temporário do sentimento de ansiedade, e estão convencidos de que podem repetir seus sucessos. E, assim, não importa o quanto percam, continuam tentando. Aaron, nunca vou esquecer minha primeira experiência num caça-níquel. Foi num domingo de Super Bowl, e havia muito poucas pessoas na área do cassino reservada para os caça-níqueis. Eu nunca tido a Las Vegas e um amigo me levou a um famoso cassino na Strip de Las Vegas, rua onde fica a maioria dos cassinos. Ele me mostrou como as máquinas
Funcionavam e foi embora. Comecei com $10. Em moedas de 25 centavos eu havia perdido $2. Quando a máquina travou assim que puxei a alavanca. Buzinas soaram, alarmes dispararam e eu fiquei apavorado. Pensei em me afastar lentamente, porque achei que a máquina havia surpreendido um slug. Uma moeda falsa. Olhei à minha volta e meu amigo não estava por perto. Eu sabia que havia câmeras de vídeo no teto e que eles me pegariam se fugisse, então fiquei parado, esperando que todo aquele barulho cessasse. Então um segurança se aproximou e disse: "Você sabe o que acabou de fazer, não sabe?" Eu disse: "Segurança, não é o que está pensando. Eu estava apenas usando as moedas do monte de 25 centavos que um amigo me deu." O segurança falou: "Onde está esse seu amigo?" Eu disse que não sabia, e o guarda olhou para mim como se eu estivesse mentindo. Ele me perguntou outra vez se eu sabia o que havia feito e lhe garanti que não. Ele disse: "Bem, temos um problema aqui." Eu estava tremendo de medo. Imaginei que se pensassem que eu estava tentando enganá-los e por ter assistido recentemente o filme Cassino, fiquei com medo de acabar morto em algum lugar do deserto. O guarda fez algo na máquina que gerou um pedaço de papel, desligou-a e disse: "Venha comigo." Todos olhavam para mim enquanto eu andava à frente dele, em direção a um local semelhante a uma jaula. Ele conversou com um homem atrás do balcão, entregou-lhe o pedaço de papel, fez um sinal para eu ir até a janela e declarou: "Você acaba de ficar rico, este homem vai lhe dar o seu dinheiro." O caixa apenas consentiu e começou a contar notas de $100. 12 delas. $1.200, após gastar apenas 2. Inacreditável. Eu me apaixonei. Mais tarde encontrei meu amigo e lhe contei sobre o prêmio e ele começou a me tratar como se eu soubesse o que estava fazendo. Com o passar do tempo fiquei conhecido como o cara que teve sorte no caça-níquel. Eu achava mesmo que sabia como elas funcionavam, e quais seriam as quentes, e quais cassinos pagavam melhor. Foi assim que meu vício pelo jogo começou. O jogo patológico é um dos distúrbios mais autodestrutivos entre os que são discutidos neste livro. Se você pensa estar correndo o risco de ser um jogador patológico, recomendamos fortemente que busque a ajuda de um profissional de saúde mental e participe dos 12 passos do programa de recuperação dos jogadores anônimos, disponível em www.gamblers.anonymous.org ou www.jogadoresanonymous.com. Viciados em trabalho. O workaholismo, termo em inglês que designa uma pessoa viciada em trabalho, é um dos poucos vícios que nossa sociedade valoriza e que as pessoas rapidamente admitem, e até se orgulham em possuir. No entanto, é tão prejudicial quanto qualquer hábito fora de controle. Os workaholics estão tão imersos no trabalho que têm pouco tempo para investir na vida familiar, na criação dos filhos, no lazer e até no sono. Como resultado, eles experimentam mais conflitos conjugais, ansiedade, depressão, estresse e insatisfação no trabalho e problemas de saúde. O workaholismo pode originar-se de outro preceito da fada madrinha. A crença de que mais dinheiro fará você e sua família mais felizes provará o seu valor próprio, o tornará um ser humano mais valioso, capaz e amável. Mas isso é uma tolice. Assim como o dinheiro não é garantia de felicidade ou segurança, ele também não é a medida do valor de um ser humano. Se você está dependendo de dinheiro para satisfazer esse tipo de necessidade emocional, nunca ganhará. Ou terá o suficiente. Ficará preso numa esteira eterna, trabalhando mais e mais para ganhar mais e mais dinheiro para alcançar a felicidade que está cada vez mais longe de seu alcance. Dedicar a sua vida exclusivamente ao trabalho e ao sucesso financeiro não é o caminho para a felicidade. Como já mencionamos, décadas de pesquisa científica social demonstraram que assim que o seu dinheiro o coloca acima da pobreza, não há, sem sombra de dúvida, nenhuma correlação direta entre dinheiro e felicidade. Aqueles que ganham $50.000 por ano não são necessariamente menos ou mais felizes do que os que ganham $5 milhões por ano. A busca pelo dinheiro, entretanto, é apenas um aspecto do workaholismo. E, em geral, não é o primeiro. Se você é um workaholic, é provável que se sinta melhor consigo mesmo no trabalho do que em qualquer outra área da vida. É ali
Onde, provavelmente, você tem melhores relacionamentos e sente-se mais competente, no controle, bem-sucedido, à vontade e parte integrante do ambiente que em qualquer outro lugar. A maioria dos workaholics acredita inconscientemente que precisa ser produtiva para que tenha algum valor. Portanto, quanto mais trabalhar, mais valor sentirá que tem. Eles acreditam que a melhor maneira de ser responsável com seus queridos é trabalhar muito e sacrificar a si mesmos no trabalho, quando, na realidade, o oposto é verdadeiro. Família acaba por se sentir ressentida pelo fato do trabalho estar em primeiro lugar. Como qualquer outro viciado, os workaholics usam o trabalho para lidar com os sentimentos de dor emocional e desajuste. Recebem alta dose de adrenalina com o trabalho compulsivo, e depois desabam de exaustão, o que leva à irritabilidade, à baixa autoestima, à ansiedade e à depressão. Para lidar com esses sentimentos, caem em outro ciclo de devoção excessiva ao trabalho. Semelhante a qualquer outra substância que causa dependência, o trabalho torna-se a única coisa que os acalma e aquieta seus demônios interiores. O workaholismo costuma ser um distúrbio hereditário, como você leu em nossa própria história familiar, porque os workaholics tendem a passar adiante, deliberadamente ou não, seus irrealistas e inatingíveis padrões perfeccionistas a seus filhos com comentários do tipo: 5 notas A e uma B. Por que tirou B? Como resultado, os filhos se sentem um fracasso. Crescem convencidos de que são inadequados, que seu valor equivale ao quanto eles podem ser bem-sucedidos e produtivos, e assim eles podem tentar encontrar compensação para esses sentimentos mergulhando no trabalho ou em alguma outra substância ou comportamento viciante. Mas, como muitos outros distúrbios, o workaholismo também pode ser resultado de uma reação ao extremo oposto, um dos pais ou outro adulto influente que não trabalhou o suficiente. Uma criança que, conscientemente ou não, desenvolve ressentimento ou desprezo pela preguiça de um dos pais pode ir para o outro extremo do excesso de trabalho. Leslie, meus pais se divorciaram quando eu era muito nova. Meu pai trabalhava muito, quando trabalhava, mas ele sempre tinha períodos voluntários de descanso. Embora me dissesse que não tinha dinheiro suficiente para pagar por qualquer coisa que eu precisasse, ele costumava tirar períodos de descanso e ficava bastante livre para fazer o que bem entendesse. Minha mãe vivia do auxílio do governo. Eu morei com ela por um curto período de tempo e resolvi que também não desejava viver aquela vida. Decidi que não seria como meus pais. Eu seria bem-sucedida e pareceria bem-sucedida. Trabalhei muito. Num certo ponto, tive um emprego de tempo integral e outro de meio período simultaneamente, fazia faculdade em tempo integral e administrava um prédio de apartamentos. Eu era uma boa trabalhadora. Mas trabalhava demais. Por ter dificuldade de confiar nas pessoas, eu não tinha muitos amigos, então desisti de mim mesma em favor da pessoa para quem trabalhava. Eu trabalhava 60 horas por semana e fazia tudo que me pedissem, mesmo se comprometesse o que eu acreditava. Certa vez, quando trabalhava para uma empresa pública, me pediram para fazer uma falsificação, assinando um documento no nome de alguém e eu fiz. Não havia muitos limites. Em sua busca por segurança financeira e sucesso, Leslie abandonou o seu verdadeiro eu. Ela tinha poucos amigos e derramava em seu trabalho e em seus colegas todo o seu desejo por conexão. Isso a levou a violar por completo os padrões do certo e do errado, tantos seus, quanto os da sociedade. Ao invés de desenvolver seu valor próprio, reforçando seu senso de dignidade, a abordagem desequilibrada de Leslie de trabalhar até cair para adquirir fortuna promoveu exatamente o oposto. Paul, nosso cliente cujo irmãozinho morreu ao nascer, cresceu com ódio e ressentimento pelas pessoas ricas e pelo dinheiro em si, já ao mesmo tempo, sentia vergonha por ser pobre e estava determinado a não deixar que sua família passasse por isso. Então, trabalhe mais tornou-se sua resposta a qualquer situação. Paul, houve um tempo em que tinha um emprego de tempo integral e 5 de meio período e dizia: eu acho que quero aquilo para minha esposa e meus filhos. Vou trabalhar mais. Em vez de trabalhar de forma mais inteligente, eu continuava a trabalhar mais e mais. O custo de tudo isso e eu certamente não sabia na época era que eu não estava disponível tanto física quanto emocionalmente para minha esposa e para
Meus filhos. Eu estava sempre saindo, trabalhando. Fazendo, sem cuidar de mim mesmo, sem estar presente para minha primeira esposa e para meus filhos. Todo aquele trabalho incessante para obter sucesso financeiro me trapaceou nos relacionamentos que eu poderia ter com eles. Não sei se teria feito muita diferença para minha primeira esposa, mas certamente faria para meus filhos. Eu herdei aquela confusão ativa de meu pai e infelizmente meu filho herdou de mim. Ele tem montes de dinheiro, mas vejo aquele impulso do eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer atuando em sua vida também, e, com tristeza, percebo o quanto isso está custando aos meus netos e à minha nora. Excesso de gastos. Nos anos que precederam a crise econômica atual, a taxa média de poupança dos americanos caiu a 0,5%, o mais baixo desde a Grande Depressão. Estávamos, na realidade, gastando mais do que ganhávamos e, portanto, obviamente tínhamos mais débito individual do que jamais tivemos. Nas últimas décadas, os Estados Unidos se tornaram uma nação de gastadores. O gastos excessivo tornou-se o estilo de vida americano, tanto individual como coletivamente, e agora estamos pagando o preço. Nestes dias, os que possuem dívidas são escravos delas, estamos presos em um ciclo que, desesperadamente, precisamos quebrar. Há pouco tempo, o índice de poupança nos Estados Unidos viu um aumento, um sinal positivo de que muitos americanos podem ter chegando ao fundo do poço financeiro e estão prontos a encarar com honestidade seu excesso de gastos e a fazer mudanças positivas. Os gastadores estão tentando obter sentimentos de segurança, conforto, afeição e completude gastando de maneira excessiva consigo mesmos e com os outros. Em nosso trabalho com os gastadores excessivos, muitos relatam flapointes financeiros onde o dar e receber um presente parece transformar um relacionamento. Outro flapoim comum é ter vivenciado a privação, ou um tempo em sua infância quando o fato de não possuir um item em especial causava um impacto emocional, sofriam humilhações e agressões por não ter a roupa certa, ou estão convencidos de que, se tivessem recebido aquele bem que tanto desejam, finalmente seriam felizes. Muitos clientes gastadores dizem: naquele momento decidi que faria tudo o que tivesse de fazer para ter aquelas coisas. As pessoas que gastam excessivamente com seus filhos nos dizem: decidi que nunca permitiria que meus filhos se sentissem como eu me senti naquele dia. Em geral, a confusão extrema sobre o dinheiro pode resultar em gasto excessivo. Alison, recebi muitas mensagens conflitantes sobre o que é o dinheiro, como ele funciona e se eu deveria temê-lo ou não. Sempre tive medo de ter dinheiro, como se a sua presença fosse um problema. Mas do outro lado havia outra percepção, a de que eu tinha que ter dinheiro, caso contrário viveria com medo. Trabalhei de maneira absurda, ao ponto de perder muitas coisas da vida, para ter dinheiro. O temor de não tê-lo era o real motivador. Eu queria minha independência tão desesperadamente que precisava trabalhar muito para conseguir o dinheiro que pensava estar vinculado a ela. Mas eu não tolerava possuir o dinheiro. Torrava tudo em roupas ou móveis novos. Ou pagando um jantar caro ou uma viagem de fim de semana a alguém. Ou eu simplesmente fazia qualquer coisa para não ter que lidar com ele. Fiquei cansada de ser escrava da minha dívida. Ouvi amigos da minha idade falar sobre seu pé de meia e seu futuro. E eu não tinha nada disso e não sabia como consegui-lo. Não fazia ideia de que o ciclo em que estava era possível de ser quebrado. Gastadores excessivos como Alison têm relacionamentos com o dinheiro que os confundem e que também confundem a outros. Por um lado, estão convencidos de que o dinheiro e o que ele pode comprar os farão felizes. No entanto, estão geralmente sem dinheiro porque não conseguem controlar os gastos, e cheios de ansiedade por causa dos seus problemas financeiros. 1. Pouco antes você leu sobre a história da família de Alison, com seu extremo vai e vem entre ignorar o dinheiro ou ser obsessivo sobre ele. Essa é uma história de vida comum para os gastadores excessivos. Outros gastadores excessivos simplesmente se convencem de que o dinheiro não tem importância, então por que não gastá-lo livremente? Considere Stephanie, que também cresceu com mensagens confusas sobre o dinheiro. Depois do divórcio, ela era uma pessoa pobre e desabrigada, mas assim que conseguiu se firmar, começou a gastar sem controle. Stephanie,
Outra coisa que impactou minha visão sobre as finanças foi o fato de uma colega que herdara uma boa quantia dizer com frequência: é apenas dinheiro. Eu gostei dessa afirmação e a guardei no coração. Ela me dava um falso senso de liberdade. Eu queria acreditar que o dinheiro era algo que eu sempre poderia conseguir. Aquela afirmação me deu a permissão para gastá-lo da forma mais descontrolada possível. Meu sentimento era de ter finalmente passando por um período muito, muito difícil, e podia baixar a guarda. Minha colega nunca me contou tudo sobre sua situação financeira, mas eu sei que ela havia herdado uma grande quantia, e essa não era, de forma nenhuma, a minha situação. Tudo o que eu sabia era que queria ser como ela e não ter preocupações. O preceito de Stephanie: o dinheiro não é importante, pode tê-la ajudado a se sentir melhor a respeito de sua situação financeira a curto prazo, mas a longo prazo somente estimulou seus gastos excessivos e a impediu de elaborar um plano financeiro razoável para o futuro. Também há um elemento de raciocínio mágico sobre o seu comportamento, como se, ao adotar o lema de sua colega, poderia tornar-se como ela, dona de uma herança considerável. Um sintoma de um gastador excessivo é a ênfase colocada no ato de gastar. Os gastadores excessivos na maioria das vezes usam o processo de adquirir e comprar para se sentirem conectados aos outros e a si mesmos. Os gastadores, em geral, têm uma comunidade que envolve a atividade de fazer compras, as lojas favoritas e as pessoas que trabalham nelas, colegas de compras ou grupos sociais online interessados em compras. Os gastadores podem também criar rituais relacionados às compras, como almoçar em um lugar determinado ou visitar lojas seguindo uma determinada ordem. Alguns consideram amigos os vendedores de suas lojas favoritas. Afinal, os vendedores os conhecem pelo primeiro nome e fazem ligações pessoais especiais para informar sobre as ofertas, como os amigos fariam. Quando os clientes favorecidos chegam à loja, são recebidos com sorrisos e atenção especial. Seu bom gosto é elogiado. Eles têm status ou cartões especiais ouro ou platina, e percebem que suas compras trazem alegria às pessoas nas lojas. Sentem-se especiais, importantes e amados. As compras pela internet também podem ser viciantes. Talvez não possuam tantas interações pessoais, mas têm uma grande vantagem: disponibilidade 24 horas por dia. E não estão tão isentas do contato 1 a 1. Tivemos uma cliente que fazia compras quase exclusivamente online. Portanto, os entregadores da FedEx ou UPS iam à sua casa regularmente, e ela os considerava seus amigos. Ela brincava, e era verdade que dia a dia ela via mais entregadores e tinha interações mais amigáveis com eles do que com seu marido. O excesso de gastos pode tornar-se um círculo vicioso. Os gastadores excessivos experimentam um impulso irresistível de gastar e perdem o controle sobre os gastos, e então, para acalmar a ansiedade pela perda de controle, continuam a comprar. Sem acompanhamento, os gastadores excessivos correm o risco de desenvolver o comportamento de comprador compulsivo. Distúrbio do comprador compulsivo. O distúrbio do comprador compulsivo é o gasto excessivo com esteroides. Se os gastadores se preocupam com frequência com dinheiro, os compradores compulsivos são sempre consumidos por suas preocupações financeiras. Ironicamente, uma de suas únicas fugas é o próprio ato de comprar e então eles ficam obcecados, experimentam impulsos irresistíveis de comprar e perdem o controle sobre os gastos. Em geral, muito cedo na vida, os compradores compulsivos percebem que o ritual das compras oferece uma fuga temporária, seja de seu passado traumático, da depressão, da insatisfação com seus relacionamentos ou com sua vida, ou do sentimento de vazio. Para preencher o vazio emocional, fazer compras torna-se como uma droga, assim como trabalho para os workaholics. Quando os compradores compulsivos pensam e antecipam o prazer que sentirão ao comprarem algo, a dopamina, a substância do bem-estar, inunda o cérebro e desaparece logo em seguida, fazendo com que desejem outra solução. As compras podem oferecer tamanha emoção, que eles literalmente têm a sensação de estar dopados. Pouco depois, entretanto, sentem o inevitável baque emocional, que na maioria das vezes se apresenta na forma de baixa autoestima e remorso do comprador. Sem tratamento, as compras compulsivas podem levar a dívidas exageradas, tensão financeira, falência,
problemas de relacionamento, divórcio, problemas de concentração no trabalho. E, em alguns casos, complicações legais. Infelizmente, em nossa cultura centrada no consumo, as compras compulsivas são um problema relativamente comum. Ela aflige 1 a cada 20 pessoas nos Estados Unidos, quase o mesmo índice de depressão clínica, e mais de 75% dos compradores compulsivos são mulheres. A prevalência das compras compulsivas parece estar crescendo, especialmente entre adolescentes e estudo recente entre alunos do colegial descobriu que 44% se encaixavam em alguns critérios dos compradores compulsivos. Precisamos observar aqui que, em alguns casos, o distúrbio do comprador compulsivo apresenta um surpreendente desvio. O comprador raramente compra alguma coisa de fato. O problema aqui não é o gasto, mas a quantidade excessiva de tempo e energia gastos no processo da compra, à custa do emprego, dos relacionamentos e de outras atividades produtivas, seja a caminho de lojas, olhando catálogos, assistindo os canais de TV voltados à venda de produtos, navegando na internet, ou a combinação de algumas dessas coisas. O distúrbio do comprador compulsivo, assim como muitos outros distúrbios compulsivos, tem sido tratado com sucesso com uma variedade de abordagens, que incluem psicoterapia, medicação psicotrópica e grupos de apoio como os devedores anônimos. Se você tem dificuldade de controlar seus gastos, insira algum espaço entre seu impulso de comprar e seu comportamento nas compras. Digamos que ao comprar algo você perceba que está tentando preencher uma necessidade emocional. O que fazer? Tente pensar em várias maneiras saudáveis de atingir seu objetivo, como conversar com um amigo, escrever no diário sobre seus pensamentos e sentimentos ou chorar de fato. Quando você for às compras, deixe o cartão de crédito em casa e leve dinheiro vivo. As pesquisas mostram que gastamos cerca de 30% menos quando pagamos em dinheiro ao invés de cartões de crédito ou vale-presentes.